devo responder aqui. Ouvir música mundana é pecado? Olha, eu no início da minha conversão achava que tudo que não tem música mundana era pecado. E só evangélico eu gosto que era de Deus. Mas percebi ao longo da caminhada que tem muita música gospel que não é de Deus. Música que enaltece o homem, que é favorável à teologia da prosperidade, que não exalta Jesus Cristo, Deus. Então tem música gospel que também não é de Deus. Assim como pode haver música tida como mundana, que não vem ofender a Deus e que não venha trazer nenhuma problemática para a psique da pessoa ou para a própria pessoa, no sentido de influenciar ela para o mal, não teria problema. Por exemplo, tem músicas, eu posso citar o hino nacional. O hino nacional é uma música mundana, mas é atuada até nas igrejas. É isso que também não bate. Sinceramente, eu fiquei escandalizado uma vez, que a gente era cego assim, no conhecimento. Era adolescente, não tinha muito conhecimento da vida, também da Bíblia, outras coisas mais. Aí eu fui congregar na IPDA, como já sabe. Fui para alguns congressos. Chegava nos congressos da IPDA, tocava o hino do Brasil. Eu achei, mas para que tocar o hino do Brasil? Porque não é um hino mundano? Teria que estar tocando lá hino da harpa cristã. Não, aí disseram, não é um hino mundano, é um hino da nossa pátria, nós temos que reverenciar a nossa pátria, porque está escrito. Paulo falou, quem honra, honra, quem tributa, tributa. Então, se o hino da pátria não é mundano, não é pecaminoso, tem músicas também, que são músicas seculares, não sejam. Porque o termo mundano, tudo é escrito no mundo aqui, não foi nada escrito lá no céu. Claro que eu não estou dizendo isso para que você possa, ou querendo permitir, né? Aliás, quem sou eu também para dizer, mas do ponto de vista do Evangelho, para querer passar o pano, permitir que escutamos, ou venhamos escutar qualquer música, porque tem música que é lixo, que influencia a pessoa negativamente para fazer o mal, que não edifica. Agora tem uma música, por exemplo, um jovem casado, recém-casado, casal jovem, ele sabe tocar um violão e vai lá fazer música para a esposa, para agradecer a Deus pela esposa. É pecado, não. E depois isso começou a ser feito, inclusive nas igrejas. E na própria IPDA, por exemplo, na IPDA tinha hinos que faziam dedicatória para a mãe. A irmã Ireni fazia hinos de dedicatória para a mãe dela, que morreu cadeirante. O que eu falei, o cantor da Voz da Libertação, também o Neri Santos, do Rio Grande do Sul, eu falei com ele pessoalmente, ele fez um hino em homenagem ao seu pai que faleceu. Tá? E isso a gente não procurar vários. Então isso aí é mundano, mas não é. Por isso que tem que ensinar essas coisas, né? Mundano é mundano, depende. Quando você em Deus deposita a sua fé, fé em Deus. Olá, meus caros. E aí? Vamos falar sobre bola, né? Jogar bola é pecado? Vamos lá. Acho que já deu aí um pouco embaixadinha. Jogar bola é pecado? Vamos pro inferno? Jogar bola com uma criança, brincar, jogar com um filho, jogar com algum parente, com algum amigo, na hora de lazer, em férias, é pecado? Eu queria saber dos santarrões, aonde que eles encontram isso na Bíblia. Aí nós vamos se apegar àquilo que o apóstolo Paulo falou lá em 1 Coríntios 9, que fala que os atletas, porque já tinha as Olimpíadas naquele tempo, correm atrás de um prêmio. E o cristão corre atrás de outro prêmio, que no caso seria um prêmio incorruptível, e o prêmio dos jogadores das Olimpíadas da era grega corriam por um prêmio corruptível.
quando Paulo fala exatamente daquilo que ele está vedando, de fato, o brincar, o jogar, ou ter atitude, até mesmo esportiva, ações esportivas, alguma coisa nesse sentido, é a grande pergunta que eu faço. Porque por conta desses extremismos, exageros, muitas infâncias, muitas adolescências foram tiradas das pessoas. Por exemplo, eu já citei lá um primo, que ele vinha na casa dos meus avós para ver TV porque o pai proibia de ver TV. Vinha, quando tinha bola, jogar bola comigo porque na casa proibia jogar bola. Aí usava calça desde pequeno porque não poderia usar short, enquanto que a família do missionário, os filhos usavam short. Possivelmente jogava bola. Os filhos da Débora jogavam bola. Ele é mais ou menos, aliás, até mais novo que os filhos da Débora. Então pare dessa santarrice dos infernos, porque tudo que é extremo é terrível, é pecado, tem que ter equilíbrio, temperança. Então você não vai poder mais brincar com seu filho nem de carrinho, porque também é pecado. Nem de qualquer brincadeira, tudo é pecado. Como pessoas não sabem interpretar nada e acham que são pastoras, que são pastores. Vem dizer que futebol é idolatria, tá? Futebol é idolatria. E fazer os outros serem idólatras dele também não é idolatria? Eu não estou aqui defendendo futebol, não estou aqui saudando o Deus do futebol, só estou falando, né? Que por falta de equilíbrio, muitas almas se perdem. Por falta de equilíbrio e exagero desses pastores que não têm entendimento do Evangelho, muitas pessoas abandonam a fé. Aí imagina, uma criança não pode brincar de bola porque é pecado, não pode brincar de bola, uma bolinha que eu tenho até aqui, que eu carrego da minha infância aqui. O que é essa bola aqui? Vou mostrar qual é agora. Em tudo até jogo é pecado. Ou chamado de lica. Não pode brincar com isso aqui. Hã? Não pode brincar de nada. Já tem que ser pastora desde o início. Enquanto que Pedro, apóstolo Paulo e todos os discípulos do Senhor, quando foram apóstolos, pregadores, eles já estavam na idade adulta. Eles não foram chamados quando eram crianças. As crianças podem servir sim o Senhor, mas não quer dizer que elas têm que perder a sua infância. Não quer dizer que elas têm que perder seu período de brincar, porque é por meio da brincadeira que se aprende muitas coisas. Inclusive, eu estava vendo uma coisa muito interessante, que até às vezes dá aí nas propagandas dos meus vídeos, dos vídeos do pessoal no YouTube. Tem um grupo que fala de Jesus por meio de brincadeira. É o evangelho sendo pregado ali. Inclusive, no vídeo que eu vi, tinha a seguinte passagem da salvação de Cristo e utilizando o jogo do Mario Bros. Qual é a chance que o Mario tem para vencer o pecado? E ali mostra que é só por Jesus, aparece a cruz de Jesus, então vem a salvação. O Plínio está falando algo aqui interessante. As crianças de hoje não brincam com brinquedos, só mexe celular. É verdade, já não sai mais de casa. E jogar uma bola é sair de casa. Jogar às vezes bong, jogar uma raquete, uma peteca, um vôlei, não sai, só fica em casa. E por conta dos jogos eletrônicos também, que é outro mal. Aí não vou dizer que até os jogos eletrônicos são pecados. Depende do jogo. Depende se a criança ou adolescente, ele não sai de casa. Se ele sai, não tem problema. Se fica só em casa, intertido com aquilo, pode trazer malefícios para o próprio físico. Pode se tornar obeso, pode ter uma série de problemáticas. Inclusive, às vezes você brincar de bola ou qualquer esporte que tem, você está fazendo atividade física. Você está fazendo bem para o seu corpo, que precisa. Depois de uma determinada idade, fica com cheio de problemas, por quê? Não cuidou do seu físico, não fez educação física. Então é uma série de ignorâncias tremendas, terríveis, que no início, quando eu me converti por falta de conhecimento, eu também tinha. Mas depois de 1, 2 anos de evangelho, eu fui aprendendo diferente. Porque o Espírito de Deus convence. Agora tem gente que é o caçador de pecado. Tem pastor que é caçador de pecado. Tudo é pecado. Ele viu uma coisa nova, é pecado.
Aliás, o interessante é pecado, o singular Júlio César diz que é pecado jogar bola e idolatria. E o que ele fez lá? Com um vídeo onde ele aparenta com aqueles streaks, onde ele está ali com uma pessoa, parece um diabo, parece um desenho na frente, dá para fazer uma brincadeira. Aquilo ali não é pecado. Jogar bola aqui é uma brincadeira, é pecado. Mas aquilo lá não é. Eu estou falando de jogar bola como brincadeira, não estou falando de futebol, de narração de clube, nada. Eu já estou acrescentando, né? Daquele outro vídeo eu já expliquei lá, já falei lá. A pintar os lábios de vermelho que nem uma mulher não é pecado, é a exortação de Deus. Dizendo eu que, nem mesmo quando não era crente, nunca pintei meus lábios para fazer teatro, por exemplo. É cada insanidade que não está no gibi. Música profana é. Música profana é. Que apela para sensualidade é. Para promiscuidade foi aqui. Só apela para isso, né? Bem apelante para isso. Se fosse o funk, agora do Brasil é só palavras de baixo calão, né? Então, é muito exagero. Aí vem os camaradas lá, idolatrados no Júlio César, descer a linha contra a gente, falar isso, falar aquilo. Meus caros, aonde está escrito na Bíblia que a criança não pode brincar? Que a gente não pode brincar com a criança? Então não deve nem ir para a escola, porque na escola a criança aprende brincando. Aliás, nem os filhos do Júlio César podem estar lá brincando, que eu já vi que a esposa dele tem um canal que mostra as brincadeiras dos filhos. Então é uma hipocrisia danada, dos pesos de 3, 4, 5, 6 medidas. O equilíbrio, a Bíblia diz que o fruto, um dos frutos do Espírito Santo é a temperança. Tudo com temperança. Uma certa vez eu era exagerado, veja só o que me ocorreu. Eu tinha um amigo na internet, conversava muito com ele, um homem de Deus, pregador do Evangelho, que era do Rio de Janeiro. Até se ele souber que eu estou aqui no YouTube, gostaria que ele se manifestasse. Não sei se ele está aí, também nem sei mais da vida dele. Chamava Maurício. E eu conversava em um dado momento, isso era na época do MSN. Em um dado momento eu vi que no MSN dava para mostrar se você estava estudando alguma música ou jogando algum jogo. Apareceu lá que ele estava num jogo. Aí eu falei para ele, você é obreiro, pregador e dá Deus e amor. E pregava a doutrina. E você está jogando? Você está rebelde, você está fazendo coisa errada. Ele pegou e me repreendeu. Olha, irmão, com toda sinceridade, eu vou dizer uma coisa. Você sabia que há pesquisas que mostram que o simulacro, o jogo, que no caso era de corrida, ajuda o camarada a ter uma visão melhor quando dirige? A ter mais visibilidade? Aí eu fiquei assim, será isso verdade? Fui procurar no Google, tinha mesmo. Então, para analisar. Não é pecado. Porque até os jogos eletrônicos é pecado. Aí eu fui fazer a autoescola. Eu já bem, fazer autoescola para ter a carteira de motorista. Lá se faz desenho. Agora são obrigados até a fazer simulacros. Tá? Então, é ignorância pura. Né? É muita ignorância, meus casos. E ele, eu acho que ainda continua pregando o evangelho, pregando o evangelho. E ele brincava com as crianças dele. Agora, pais salgadões, mães salgadonas, acabaram com a infância dos filhos, os filhos viraram revoltados contra os pais, e depois eles culpam Deus, meu Deus, que corrigido demais. Você foi cego demais, você fez coisas que não estavam previstas, que não eram pecados. São coisas que, por exemplo, no mundo do direito se fala discricionárias, que cada um decide por si próprio se é ou não é, fica a critério de cada um. Uma coisa é você colocar, como eu disse naquele vídeo, o time em cima de Deus. Colocar o jogador, meu ídolo é o Ronaldinho Gaúcho. Meu ídolo é o Romário. Meu ídolo é o Ronaldo Fenômeno. Meu ídolo é o Flamengo, é o Grêmio, é o Palmeiras, é qualquer time aí. Não colocar Deus em primeiro lugar. Outra coisa é você colocar Deus em primeiro lugar e torcer de modo equilibrado
Não se apegando ao jogo, não se apegando a clube, não puxando encrenca, não puxando violência, não puxando nada com relação a isso. Outra coisa interessante, o senhor Júlio César, ele encontrou um jogador de futebol e disse que estava evangelizando. O jogador, se eu não me equivoco, era do Atlético Mineiro, o Diego Tardelli. E se o Diego Tardelli deu um dinheirinho ali para ele, para o senhor, talvez deu dinheiro para comprar a caminhonete, né, do senhor Júlio César, eu duvido que ele foi lá meter no pau, dizer que é idolatria, que é carnalidade, que é isso, que é aquilo, aquilo outro, né? Ele gosta de atacar os pobres, assim, os quietos, os que não têm muito conhecimento do evangelho, né? Porque eu saiba, o catarro dela ele está jogando, né? Exatamente. Os filhos ficam revoltados. Tudo com equilíbrio. Tudo com equilíbrio. Aí, por exemplo, o camarada se converte com 30, 40 anos, mas jogou futebol a vida toda. Aí tem um filho, primeiro filho com 40 anos. Não, meu filho não vai jogar bola porque é pecado. Mas quando você jogou bola? Ah, mas não tinha ninguém que me ensinasse. Mas onde que é pecado? Quando a Bíblia diz que é para ensinar a criança no caminho do Senhor, que ela não vai fugir, não é com relação à bola, é com relação a guardar os mandamentos de Deus, amar Ele sobre todas as coisas, ao próximo a si mesmo. É isso. É se desviar das coisas equivocadas, das ilicitudes, das prostituições, do engano e por aí em diante. Tá? Então, jogar bola, brincar não é pecado coisíssima nenhuma. O que é pecado é outras coisas. São outras coisas. Tá? São coisas que muitos não gostam nem de pregar. Eles acham que são os bambambãs, os certinhos, os santarrões. Pecado é enganar o seu irmão. Pecado é pegar mentira em nome de Deus. Pecado é se prostituir tendo a sua esposa. Pecado é querer ganhar dinheiro em nome de Deus, não se preocupando com as almas, de fato. Por aí vai, né? Então, equilíbrio, equilíbrio. Porque criança é criança. Paulo já bem disse. Quando eu era menino na fé, eu fazia o quê? Coisa de menino. Depois fiquei adulto, fiz coisa de adulto. E ali tanto ele fala de ser menino, menino mesmo, no sentido de brincar, como também no sentido espiritual. Jesus disse que as crianças eram do seu reino. Você acha que Jesus não brincava quando era criança? A gente só sabe dele com 12 anos, lá pregando entre os judeus. Mas ele brincava. Inclusive, livros apócrifos diziam que Jesus brincava com um passarinho de barro, que Jesus fez uma vez um passarinho de barro e deu vida a ele, que um morreu e ele ressuscitou. Tem contas assim, né? Naquele livro, acho que de apócrifo de Judas. Não sabemos se aquilo é verdade, mas o fato é que Jesus era criança e deve ter brincado do jeito natural dos judeus, como brincavam naquela época. Tá bom, meus caros, eu não vou me alongar porque acho que deu para captar a mensagem, tudo com equilíbrio, sem exagero. E o pai e a mãe devem brincar com o seu filho, porque ali mostra que o pai e a mãe estão presentes na vida do filho. O filho vai ter recordações boas e não vai criar-se como um revoltado. Brinque enquanto que é tempo, a sua criança aproveite, porque tudo passa. Passa o tempo da criança, o tempo do adolescente. Ajude para que seu filho depois não venha ficar revoltado contra ti. Seja pai, seja mãe. A Bíblia diz, não irritei os seus filhos. E às vezes você está irritando seus filhos exatamente, não estando presente, não os ajudando, não brincando, não dando carinho, não aproveitando o seu tempo de criança e de adolescente. É um tempo muito importante que vai ajudar esse filho, essa filha no futuro. Pense bem sobre, abraço e deixe os exageros de lado. Até mais. Quando você em Deus deposita a sua fé, fé em Deus. Mas qual é o mal da política? Qual é o mal de um cristão ser político? Sendo, se ele for lá exercer cargo político com sua fé, com as observâncias na palavra,
honrando a Deus, temendo a Deus. Porque se o sujeito não quiser, não se corrompe. Claro que existem inúmeras nuances. Por exemplo, o próprio sistema religioso ele está mais corrupto do que o político. E às vezes quando estão juntos ali, há então a multiplicidade de corrupção. É uma coisa que só Deus é que pode saber, eu não sei. Principalmente do caráter do próprio irmão Lázaro, que você julga a aparência, o cantor, ai que testemunho lindo que ele tinha, ai como ele cantava de uma maneira linda. Para vocês terem uma ideia, teve pastor aí, bom, isso sempre vai ter quando morre um famoso, dizendo que viu Lázaro no fogo do inferno. Vocês acreditam que o Lázaro foi para o fogo do inferno? Pergunto para vocês, vocês acreditam? Eu não acredito em nada. Por quê? O único que sabe que a pessoa foi para o céu ou para o inferno é Deus e Ele próprio. É interessante, eu vejo nisso tudo. Morreu um pregador famoso, morreu um cantor famoso, seja do mundo evangélico ou não. Ele já começa com essa. Não, foi no inferno. Eu não estou dizendo que ele era santo, mas também não estou dizendo que ele era infernal ou diabólico. Eu não sei. Eu sou Deus para sondar o coração humano, para saber o que ele pensava, deixar de pensar, o que ele realizou, deixou de realizar. Você conhece, muitas pessoas conhecem só a carcaça dele, só a fama dele, mas não sabiam o interior dele, se era corrupto ou não. E outra, se ele fosse corrupto num leito de dor, se ele se arrependeu lá no leito de dor de tudo que fez, Deus salva, porque Deus é misericórdia, Deus é amor. Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não tem prazer não só na morte, mas no sentido da morte das mortes, de tirar o céu da pessoa. Deus dá oportunidade para ela se arrepender. Por isso que a Bíblia diz que Deus repreende e castiga todos quanto ama. E às vezes a doença, e às vezes a problemática é uma repreensão para nós se humilhar diante do Senhor e ser salvo. Sansão foi repreendido, morreu. Por que Sansão não viveu? Sansão se arrependeu ou não se arrependeu de ter cortado o cabelo? Aí foi usado para vencer os filisteus e morreu na batalha. Por que Deus não livrou? Porque tem gente que acha que o simples fato da pessoa morrer é que ela vai para o inferno. Não, negativo. Se a pessoa se arrepende, às vezes aquela doença, que seja até mesmo para a morte, é para a pessoa se arrepender. Aí por que a pessoa não fica viva? Porque Deus talvez vai saber que se ela voltar, vai cair ou vai, sei lá, desviar da palavra dele. Ou ainda, Deus já quer essa pessoa no céu mesmo, porque já cumpriu a sua missão na terra. Um dia todo mundo, todos vão morrer. Aliás, na realidade, nós temos um dado científico que morre 1000, nasce 1001. Sempre nasce mais gente do que morre. Então, a gente não percebe o número de pessoas que morrem, mas morre gente do mundo à beça. A gente até pode fazer uma comparação ao arrebatamento, né? Porque diz que o arrebatamento vai ser como? Eu estou aqui, outra pessoa está lá, eu estou crendo em Deus, a outra pessoa não crê em Deus, eu sou fiel ao Senhor cristão, Deus me arrebata e a outra fica. As mortes no mundo inteiro acontecem mais ou menos assim. Pessoas estão nascendo na maternidade, outras estão morrendo lá no necrotério, em várias partes, ninguém vê, eu não vejo. Eu só vou saber com alguma repercussão, alguém que morreu próximo de mim, na minha cidade. É o máximo que eu posso saber, mas eu não sei o quanto que morre nos estados, eu não sei quanto que morre a nível nacional e nem a nível internacional. A gente tem que amadurecer nessas coisas. Quando você em Deus deposita a sua fé, fé em Deus, fé em Deus. Eu estava vendo um batismo em piscina dentro de uma igreja que a pessoa mergulhou sozinha. Um autobatismo. Né? Autobatismo? Tinha gente na igreja, mas era um autobatismo. Ela pegou e se jogou. E a piscina era tipo aquelas piscinas assim de criança ou daquela de família, plástico, redondo, né? Uhum. E assim, eu achei aquilo ali um pouco estranho, ridículo, até um pouco escandaloso, eu diria. Então, também tem que ser analisado esses aspectos. Como é que é? Tem alguém lá para dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo?
porque a Uhum. pessoa está se autobatizando. Eu acho isso complicado, porque o que você citou ali, que era da rainha lá, Candace, né? Uhum. O eunuco, ele Uhum. precisou de Filipe batizar ele, não precisou? Sim. É. Eu vou te falar, eu confesso que eu fiquei assustado quando você falou do autobatismo. Sabe qual é o perigo do autobatismo? É o perigo da pessoa se sentir suficiente, né? Autobatismo, eu estou me batizando, ministração, alta ministração da ceia ou ministração da ceia para si mesmo. E aí vai, por aí vai, e daqui a pouco nós estamos vendo aí um corpo que vai, um corpo, eu me refiro a um corpo espiritual que vai crescendo defeituoso. E aí o que vai ser? Que pregação que vai ser essa? Como a gente vê aí, eu me lembro até de uma discussão que você levantou no seu canal, e essa discussão outras pessoas já fizeram também, que é a questão, tem gente aí defendendo ah, o amor entre homem e mulher dentro de igrejas evangélicas. Né? Aquela pastora Lana Holder aí é uma pessoa que faz isso, ela defende abertamente isso. Mas agora me diz, isso é de Deus? Isso está correto? Então esse autobatismo, para mim, parece, né, mais uma faceta de uma deturpação da palavra do Senhor Deus. Né? Porque Jesus disse em Marcos 16, né, que nós lemos, né, quem crê e for batizado. Então, o ato de batismo não é da pessoa, é de outra pessoa. Né? A fé vem pelo ouvir dela mesmo? Não, ela ouviu de outra pessoa. E aquela fé que ela teve, que veio pela pregação, ministrada por alguém que foi anteriormente também ministrado e acreditou pela fé em Jesus Cristo através do Espírito Santo. Então, há uma ação dos irmãos. Então, o autobatismo, esse autobatismo, para mim, assim, é uma novidade. E uma novidade ruim por conta desses desdobramentos todos, né, que podem acontecer, como eu te falei. Né? Vai ser um membro do corpo que já vai nascer defeituoso. E isso pode provocar vários desdobramentos mesmo. Os desigrejados são obrigados a batizar, porque aí tem uma questão voluntária. Eu disse mais cedo, né, Bruno? A pessoa se converte, vai para uma igreja. E nessa igreja se dá o curso de batismo, né? A classe dos catecúmenos, né? Se não me falha a memória, esse é o nome. E ali aquelas pessoas vão fazer umas aulas, aprender um pouco mais a Bíblia para fazer a sua confissão pública de fé, batizar. Aí a pessoa se converte, vai para essas aulas, começa a aprender a Bíblia e morre. Aí é uma outra situação. Mas e na situação da voluntariedade? A pessoa se converteu dentro desse ambiente de não pertencer a nenhuma igreja. Na sua opinião, o desigrejado, ele é ou não é obrigado a ser batizado? Bom, no meu modo de ver, já que eu advogo pelo batismo, acho que seria. Claro que essa questão de obrigatoriedade um pouco meio que pesada, vamos dizer assim, um termo, porque a Bíblia diz, nem por força, nem por violência, tudo pelo Espírito Santo, é o Espírito de Deus que vai convencer a pessoa a cumprir a palavra, etc. Eu ouvia um relato de uma irmã, que outrora era católica, faz muito tempo, que ela lia a Bíblia e não entendia, e lia ali naquela passagem de Nicodemos, que dizia para nascer de novo, e da água e do Espírito, e ela queria entender aquilo. Em dado momento ela pensou que tinha a ver com reencarnação, espiritismo e tal, mas não tinha, e ficou relutando, até que um dia o próprio Senhor, e não foi nenhum pregador, convenceu ela que ela teria que se batizar. Ela foi procurar uma igreja séria, foi procurar como se proceder e se batizou. Então, a pessoa que realmente se converte ao Senhor, ela quer cumprir tudo direitinho. Agora, o que tem, e é algo perverso, malévolo, muito terrível, por parte de alguns ensinadores, gurus desses desigrejados,
que é o radicalismo extremista de achar que tudo é coisa do sistema, tudo é interferência da Igreja Católica, o catolicismo romano interferiu na Bíblia, errou aqui, acolá. Eu estava até acompanhando, já que a gente ia falar dessa temática, um vídeo aí de um grande sujeito que tem um grande canal, né? E ele falando, dizendo o seguinte, que o batismo nas águas não era correto para ser feito, dizendo que o batismo significa iniciação. E quando você já aceita Jesus, você já está automaticamente batizado. Não precisa quem é esse santo? nas águas. Quem é esse santo? Eu conheço? Esse santo, ele fez campanha aí para o mesmo candidato que nós fizemos. Aí tá com um canal grande lá e o vídeo bombando com 200, 300 mil visualizações. Entendi. E ele explicando, mas só que não se sustenta nada daquilo que ele diz, porque primeiro que ele tenta dizer que Jesus cumpriu aquilo meramente para traduzir assim como um simbolismo, como um ritual, e que não era necessário. Mas nós vemos Pedro, nós vemos os apóstolos batizando. Nós vemos até o apóstolo Paulo que disse que Deus não chamou ele para batizar, mas ele batizou alguns. Nós vemos esse caso que você citou há pouco aí de Filipe. Então, o batismo, por via de regra, sim, é uma ordenança que deve ser feita, independente de você estar dentro de um templo ou não. Dentro do sistema religioso ou não. Porque é a ordenança do Senhor que ele disse: ide, ensinai e batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a grande comissão, aí né? Muitos vão dizer que essa parte que está lá em São Mateus foi editada pelo catolicismo romano, que não é verdade. Aí vão questionar também a Trindade, Sim. por aí em diante. Esses estudos modernos aí, desses gurus do século XXI, sendo sincero, me preocupam muito, porque é algo totalmente herético, e a gente percebe que é o inimigo trabalhando, cumprindo a palavra que diz que naqueles últimos dias eles dariam ouvido a espíritos imundos e doutrinas de demônios. Doutrina de demônios, sim. Porque o que Jesus fez não é válido. Se Jesus fez, quem somos nós para não fazer? Se Paulo dizia, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo também se batizou, ou não se batizou? Agora, para encerrar um pouco isso, vamos dar o conceito de batizar. A palavra batismo vem do grego, quer dizer imersão. Nas águas. Agora tem uma diferença, imersão para aspersão. Então, outra questão também. Qual seria o certo? Para quem não entende, imersão seria a pessoa imergir dentro da água, assim, dar um mergulho. Ficar submerso, né? Seria só gotejar água sobre a sua cabeça ou derramar água sobre a sua cabeça, como geralmente é o batismo católico e de algumas igrejas reformadas, né, como presbiteriana e tal. E tem muitas pessoas que advogam exatamente por esse batismo também em aspersão, porque tem uma passagem em Atos dos Apóstolos que fala que foi uma família, foi um sujeito, uma família, agora não me recordo o nome, todos batizados naquele dia. Possivelmente tinha crianças, então foi por meio de aspersão, alguma coisa nesse sentido. Inclusive, uma pessoa que eu acompanho muito, até admiro, porque tem vários estudos, que é o Mário Persona, ele advoga que não seria errado o batismo por aspersão. Eu, à luz de Cristo, tendo Jesus como, vamos dizer assim, chave hermenêutica de interpretação, eu acho que é equivocado, que deveria ser realmente na imersão, batismo. Isso, inclusive, isso aí é uma questão da Igreja Batista a qual pertence, né? O amigo policial. Exatamente por conta dessa de imersão e aspersão é que surgiram os batistas. Quando você em Deus deposita a sua fé, fé em Deus. E outra coisa, em relação, Bruno, à questão relativa ao preparativo, né? O preparativo para o batismo em si. O texto de Filipe com o eunuco demonstra que não houve uma preparação, algo prévio ou muito ritualístico. Ele ouviu a palavra, creu, se arrependeu e foi imediatamente batizado.
Na sua opinião, e para quem está nos acompanhando, esse batismo imediato, ele encontra alguma resistência ou ele é um ponto pacífico, na sua opinião? Bom, antes de adentrar isso aí, só para acrescentar, aqui de adendo, quando nós falamos ali de batismo conta própria, o autobatismo, Jesus deixou claro, né? O testemunho de 2 ou 3 pessoas, tudo que ligar na terra será ligado no céu. Sim, verdade. Então, diz respeito à questão também do batismo. Agora, eu preciso citar algo que me ocorreu para estar falando dessa temática preparativa aí. Por exemplo, eu aceitei Jesus Cristo vamos dizer assim, configurar totalmente diferente de muitos. Eu aceitei Jesus Cristo na rua, por conta que tinha perdido o meu ente querido e tal. E eu tinha 16 para 17 anos. Na igreja que depois eu fui congregar, que eu fiquei 3, 4 meses orando em casa, depois fui lá para congregar, porque tinha uma parente lá, uma tia, convidou e tal, ou pelo menos já ia quando eu era criança, adolescente, com mais frequência, que era a Igreja Deus e Amor, dizia que eu só poderia me batizar com 18 anos. Pergunto, se Jesus viesse ali naquele interregno, será que eu não seria salvo? Sendo que eu aceitei de coração, aí vem a calhar também com a questão do crer e ser batizado, da exceção à regra. Sim. Que diz respeito à questão da força maior, do caso fortuito, quando uma pessoa está, por exemplo, no leito terminal, né, entre a vida e a morte, ela aceita Jesus ali e pronto. E com relação a esse preparativo, é claro que é algo burocrático do sistema, vamos dizer assim, religioso, que até é bom, às vezes, para controlar, porque tem irmãos que precisam daquilo, a gente tem que tolerar os fracos na fé e tal. Mas cada caso é um caso. Tem caso de pessoas que aceitam Jesus hoje, de fato, com convicção, que já estão transformadas. E, por exemplo, elas acabam saindo, estavam no mundo da prostituição imediatamente, dos vícios, se libertam e pronto. Que aceitaram Jesus. O que impede ela, essa pessoa, de batizar imediatamente? Tem que seguir aquela ritualística? Não precisa necessariamente. Sim. Mas é claro que quanto mais estudo, mais conhecimento, melhor. Pedro vai dizer, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Agora, não pode ser via de regra, vamos dizer assim, ou não pode ser, de fato, algo impositivo, que não tem uma exceção à regra e tal. Cada caso é um caso. Deus trata de cada um de uma maneira diferente, assim como tratou Paulo de uma maneira diferente, quando ele teve um encontro com o Senhor no caminho de Damasco. Sim. Já Pedro foi escolhido pelo Senhor em vida. Paulo, depois que o Senhor tinha ascendido à destra de Deus Pai. Então, tudo isso tem que ser analisado, né? Então, meu pensamento é o seguinte, que não deve ser, vamos dizer assim, algo impositivo, tem que ter exceção à regra. Eu não sou contra, porque quanto mais ensino, melhor. Sou favorável ao ensino. A Bíblia diz, examinai tudo e retenho bem. A Bíblia só manda nós examinar. Diz que o povo erra por falta de sabedoria, por não conhecer as Sagradas Escrituras e o poder de Deus. Então, é necessário o estudo. Agora, por exemplo, no meu caso, né, só para terminar e concluir, sim, eu com 16 para 17 anos me converti. Fui me batizar com 18 anos, em 2006. Até 2006, eu já tinha lido a Bíblia toda, já sabia muito mais do que a própria pessoa que até me instruiu no batismo, porque nós também tivemos isso, não foi por muito tempo, mas, digamos, uma semana preparativa, teve um pequeno estudo para seguir o ritual da instituição e tal. Mas nem precisava, porque eu já estava sabendo o que eu queria, tinha conhecimento da palavra de Deus. Se eu quisesse até mesmo procurar alguém que me batizasse, ou uma igreja que me batizasse abaixo da idade de 18 anos, poderia ter batizado, não teria problema algum. Então, cada caso é um caso. A questão da idade realmente varia, né, de denominação para denominação, né? Quando você em Deus deposita a sua fé, fé em Deus.
Local onde eu gravo, às vezes eu sento e gravo aí, ó. Tá o passarinho. Essa mesa aí, coloco um tripé, até defecou ali. E eu gravo. Aí, pra você ver, ó. Os passarinhos tudo livre aqui. Ah, maravilha. Passarado. Hã? Eu resisto. Vamos lá. Vamos falar sobre se é pecado ou não ter passarinho em gaiola em casa, viveiros. Segundo a legislação, para você ter pássaros em casa tem que ter a permissão, né, do IBAMA. Tudo tem que ser legalizado, inclusive um viveiro, um criadouro de pássaros, porque se não for, não adianta, a pessoa estar cometendo ilegalidades, está praticando obras ilegais. Inclusive, teve um vizinho bem próximo de casa que ele sofreu a apreensão dos seus pássaros por estar todos irregulares, tá? Então tem que ter, de acordo com a legislação, a permissão para ter animais em casa para cuidar dos mesmos. Sem falar que existe o comércio desses animais, né? Os masticados, canários, e tem café, e por aí vai, né? Sabiá, muitos outros pássaros que são nesse mercado até caro, né? Para se obter. E depois também tem competição de pássaros, aqueles que cantam mais, aqueles que são mais bonitos e tal, exposição e tal. De acordo com a lei, tudo isso é permitido, né? Se a pessoa fazer tudo certinho, respeitar as normas, pode ter em casa, tem que ter um espaço, obviamente, pode comercializar, pode ir para uma disputa, um campeonato de pássaros. Agora, à luz do Evangelho, de acordo com a palavra de Deus, é errado ter pássaro em casa? Depende. Se você não vai idolatrar o passarinho, não vai querer que ele fique cantando para si. Se você não maltrata o pássaro, se você cuida bem dele, se você tem um espaço apropriado para tal, se você está com os seus passos todos legalizados de acordo com a norma, está dentro da lei, não teria pecado, porque a lei diz que não é ilegal, então não seria pecado. A Bíblia não fala ter passarinho é pecado. Agora, eu, na minha opinião, quero e desejo que todos os pássaros estejam soltos. Não acho correto estar preso numa gaiola. No máximo, preso num viveiro, porque daí ele tem mais liberdade para andar. Uma gaiola realmente é uma prisão. Certa feita eu tive uma discussão com aquele tio que eu falei, que sofreu aquela represália daquele irmão lá no vídeo anterior, sobre passarinho, porque ele tinha em casa uns 2 ou 3 pássaros presos em gaiola. E ele dizia algo que eram dos filhos deles, mas na realidade era ele que queria. Eu disse, olha, isso aí está errado. Inclusive, de acordo com o regulamento interno da Deus e Amor, não pode ter pássaros dentro de gaiola. Não sei agora, talvez possa. Aí o Gil dizia, mas lá no CD da irmã Ereni, que ela canta com as crianças, tem a passarada. Ora, aqui também tem a passarada, tem os sons dos pássaros, mas não quer dizer que eles estão presos, estão soltos aqui, ó, estão tudo aqui. Como eu já mostrei, né? Lá poderia ser a mesma coisa, captar o som num bosque, num local apropriado, ou num zoológico, e fizeram o hino. Aí ele alegava, eu disse, olha, isso aí não está certo, tu és inclusive dirigente, pastor. Depois ele foi, né, da própria congregação a qual pertencia. Aí em dado momento ele se convenceu e tirou, soltou os passarinhos, que estava trazendo negatividade para ele, problemáticas para ele. No entanto, depois quando ele saiu da sua própria casa, seu filho manteve aqueles pássaros lá, ou ainda tem até os pássaros presos. Mas, contudo, todavia, eu penso o seguinte, que tudo com equilíbrio, que se a pessoa não é cristã, não é crente, ela pode utilizar porque a lei permite. Agora, se ela é cristã, ela vai ter a consciência dela. Se está maltratando o animal, é bom que solte. Se não está maltratando o animal, que cuide. É isso.
Porque tem casos, por exemplo, que o animal está solto, mas não tem o que comer, não tem o que beber. Se está machucado, ninguém trata dele. E ali, estando no viveiro ou a cuidados de alguém, pode ser bem tratado. É claro que não pode ocorrer os maus tratos aos pássaros, né? Ou fazer, vamos dizer assim, no mercado negro, que existe isso, né? Animais em cativeiro, para depois vender a alto preço ou até matar, né? Infringir as leis, isso que não pode. Porque se está infringindo a lei da terra, está infringindo a lei de Deus. Agora a Bíblia não diz, como eu disse, que seja pecado você ter um pássaro em casa, numa gaiola ou num viveiro. Mas aí vai da consciência da pessoa. Eu não acho correto, porque está em Salmos que os animais têm que estar aí soltos, ou eles estão soltos para louvar o Senhor, né? Eles não podem estar presos. E eles foram feitos para estar na natureza, não aprisionados em casa. Assim como um cachorro, às vezes, né? Nós acabamos domesticando os cachorros, os gatos, e na realidade a vida deles é o campo. Muitas das vezes eles fazem coisas equivocadas, a gente fica incomodado com eles, mas é da sua própria natureza. Porque eles, de fato, são para a vida, assim como o ser humano é para a vida. Imagina você ficar preso dentro de uma casa e não curtir. Por exemplo, eu quando solto o Tuco, agora está começando a ter vontade de sair da rua. Outra hora ele não tinha, porque tinha trauma, não conhecia. Agora está começando a conhecer a rua. E assim é o pássaro fica ali muito tempo, e muitas vezes, mesmo tendo aquela vontade de soltar, não solta, porque o passarinho, desde pequeno, preso, ele fica sem conhecimento do mundo exterior. Quando sai, vem um gato, vem qualquer outro animal e pega ele como presa, porque não sabe voar muito bem, porque ele não conhece o mundo, fica ali preso, alienado. A mesma coisa que o ser humano. Eu me recordo que uma vez, numa gincana filosófica, teve um grupo que fez assim uma pintura muito interessante, fazendo essa crítica, colocando dentro da gaiola o ser humano, para ver se é bom, né? Querendo dizer o seguinte: fique lá dentro de uma gaiola como um passarinho fica, para ver se é bom ser preso. Não é bom, não é bom para nós, não é bom para o animal, não é bom para ninguém, porque o animal tem sentimentos, o bom é estar livre. Agora, como eu disse, respeitando a lei, dando cuidados, cuidando do pássaro, não teria pecado. Mas, na minha opinião, é bom que eu recomendo que solte os bichos, que não tenha bichos presos, que não coloque açapão para pegar bicho. Tem aqueles que colocam até açapão para pegar bicho para comer, né? É uma outra questão, né? A gente come determinado tipo de pássaro. E também não vem a ser pecado você comer um pássaro, né? Você está, por exemplo, num local que não tem condições de se manter, por exemplo, perdido numa ilha, perdido num zoológico, ou melhor dizendo, numa floresta. Aí não tem como. Então, depende das condições, depende das circunstâncias. Tá aí o comentário, deixe seu like, se puder inscrever no canal, se inscreva e até uma próxima. Quando você em Deus deposita a sua fé, fé em Deus. Olá, meus caros, aqui estamos vendo um ninho, ó, ninho de passarinho, não sabemos exatamente qual passarinho que seja, mas aqui é um ninho. Eu fiz um vídeo há muito tempo atrás aí no canal referente à questão do ninho. Parece que até já saíram aí da... já os filhotes já saíram, parece que já até chocou, entre aspas, os ovinhos dos pássaros já saíram. Estão vendo aí? Alguém falou, você tá guardando passarinho em casa, não sei o que. Já comentei até em outros vídeos referente a este. E aí citaram o Deuteronômio 22:6, que fala: se verdes os filhotes com a mãe, não é para tomar a mãe com os filhotes. Só que o versículo 7 diz que é para deixar a mãe ir embora, a mãe pássaro, e pegar os pássaros, filhotinhos, para que te vá bem e não tenhas encurtado os teus dias, ou que prolongue os teus dias. Vamos falar sobre a questão então de ter pássaros em casa, novamente sobre isso, para ver se até caiu já o ninho aqui, ó. O cachorro já fez um ninho cair aqui, né? Tava na árvore e já caiu aqui. Ninho bem feito, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos falar sobre isso aí, sobre a questão de ter pássaro em casa ou não, pode ou não pode.
Já falei naquele vídeo que tem a legislação que permite em alguns casos você ter um viveiro, você ter lá os pássaros sendo cuidados em casa, uma gaiola. No entanto, é óbvio que eu sou contra pássaros presos. Só que se você ler atentamente o versículo 7 do capítulo 22, não é pecado você cuidar de um filhote. E principalmente se o filhote está desamparado pela mãe e está necessitando de ajuda, ou está até mesmo perto de ser presa de algum outro pássaro maior ou de algum animal que possa devorar esse pequeno passarinho. Então, nesses casos, eu recomendo até que, se a pessoa puder cuidar, que cuide. Depois, se quiser soltar, solte. Ou seria o correto soltar. Eu não concordo com a prisão, mas a legislação permite em alguns casos. O espaço está na gaiola, tá? Então é só para esclarecer esse ponto, porque ficaram me atacando, porque você defende, porque você não sei o que. Não, ninguém estava defendendo. Eu estava dizendo de acordo com a legislação, ok? Então tá aí, abraço e até a próxima. Vamos lá. Valeu. Deixe seu like, se quiser comentar, comente e compartilhe o vídeo. Até mais, meus caros, até mais. Live fazendo a mesma. Nessa oportunidade nós vamos falar de algumas coisas, principalmente de algo que eu tenho percebido que no meio gospel tem sido interpretado de uma forma muito terrível, que não se coaduna com a verdade, com a exegética ou hermenêutica bíblica. É muito lamentável as pessoas por achar, por pensar que, por ouvir alguém falar sobre, não se aprofundando no estudo, não olhando o outro lado, não examinando inclusive o próprio pecado, porque defender pecado é erro. Consentir com pecado ou com o indefensável, defender o indefensável é iniquidade, transgressão. Tome cuidado. Eu recebi um comentário de uma pessoa no outro canal, do vídeo que eu falei, do pastor que, em tese, teria acabado com a vida da própria esposa para ficar com a amante. Esse caso que ocorreu em Santa Catarina. Alguém foi lá e comentou dizendo o seguinte, que discordava de mim, me chamava até de pastor, coisa que eu não sou, e discordava de mim, dizendo o seguinte: desculpa, pastor, o que você disse, que eu acabei falando sobre isso lá, não procede. O adultério é maior do que o homicídio. Olha só o que a pessoa disse: que é mais pecado adulterar do que praticar o não matarás, do que matar alguém. Meu Deus do céu. Olha a gravidade de afirmar uma coisa dessa. Ainda disse no começo da própria frase que não existe pecado, maior ou pequeno, tudo é pecado. Será que tudo é pecado? Será que não existem níveis de pecados, graus de pecado? Eu já falei sobre isso aqui no canal. Agora, esta coisa que parece que quem pensa assim seja pessoa que defende o criminoso, o bandido, ou quem sabe, não seja a própria pessoa que é bandida, dizer que a prática do adultério é mais perversa do que o homicídio. Aonde, meu Deus do céu? Isso traduz, em outras palavras, o seguinte: por exemplo, eu estou com a minha esposa, eu não gosto mais dela, eu vou matar ela para me ficar com a amante ou a novinha, posto que, se eu estiver com a novinha ou a amante e a minha esposa estiver viva, eu estou em adultério. Então o crime compensa. Então eu posso matar para não estar em adultério.
Configura, inclusive, o caso aí da flor de lis, que tudo leva a crer que foi assim que ocorreu, até porque aparece mensagem: eu não posso me divorciar, porque vai causar um auê, vai causar um absurdo no meio gospel, porque o povo das igrejas gospel, das empresas gospels, não aceita divorciado ou adúltero. Então eu tenho que matar para me livrar dessa carga, desse fardo. Pelo amor de Deus. Que raciocínio é esse? Que mentalidade psicopata é essa? Bandida é esta? Sempre, desde o início, o primeiro pecado, eu pergunto para vocês: qual foi o primeiro pecado? Foi adultério? Ou foi homicídio? Pecado na terra. Não estou falando do pecado lá no Jardim do Éden, não. Pecado na terra. Qual que foi? Aliás, foram 2. Quais foram esses pecados? Foi a inveja e o homicídio. O primeiro homicídio que ocorreu na terra, o primeiro pecado, a primeira iniquidade que ocorreu na terra foi o quê? Tirar a vida de outrem. Caim tirou a vida de Abel. Foi punido ou não foi? Foi punido por Deus. Ainda que muitos vão dizer assim: mas Deus colocou uma marca sobre Caim para não ser morto. Deus protegeu Caim. Protegeu? Caim foi viver fora daquele ambiente ali, familiar, ou do centro, vamos colocar assim, do centro da cidade, foi para o interiorzão, viver como um errante, um vagabundo, como a própria Bíblia diz, se virar para aquelas bandas. A descendência de Caim foi uma descendência amaldiçoada por Deus. Deus deixou Caim porque, assim como Deus deixou Satanás, Deus deixou Caim. Assim como Deus deixou Adão e Eva vivos, ele deixou Caim. Vocês pararam para analisar isso? Que nem sempre Deus age com um juízo de morte. Deus poderia ter destruído Satanás quando ele pecou, quando ele fez a divisão nos céus. Não podia ter destruído? Podia, mas não. Deus poderia ter destruído com Adão e Eva quando pecaram no Jardim do Éden, mas não destruiu. E assim também foi a regra para Caim. Deus não destruiu. Disse para ele: olha, Caim, que o pecado está à porta, te cuida. Antes de ele cometer o homicídio, mas não escutou a voz de Deus. Viveu como errante, e há quem diga que aquela hibridez, que aquela violência que ocorreu no mundo e que fez Deus acabar com o mundo com água, seja o caso, ou melhor dizendo, o casamento entre aqueles que eram considerados da linhagem de Caim com a linhagem de Sete, que foi o filho que Deus deu para Adão e Eva depois da perda de Abel. Que a Bíblia fala lá em Gênesis 6 que os filhos dos homens pegaram as filhas de Deus, mais ou menos assim, ou o contrário. Outros vão dizer que é os Néfilins, que é os gigantes. É um mistério, ninguém tem 100% de certeza, e há sim essa teoria que seja a descendência de Caim com a descendência de Sete. Vamos ler aqui o versículo que diz certinho, para não estar falando besteira. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas que a escolheram. Filhos de Deus seriam os filhos de Sete, que as filhas dos homens seriam as filhas de Caim. Tem essa interpretação. Eram formosas. Apesar de que aqui vamos chegar a dizer que eram os anjos copelindo. Copelindo não. De alguma forma obrigando sexualmente, copulando com seres humanos, a hibridez de seres angelicais com seres humanos. Então, voltando ao que eu estava dizendo, Deus não matou Caim. Vamos seguindo mais adiante. Quem Deus matou Davi? Deus não matou Davi. Deus matou o apóstolo Paulo? Não matou o apóstolo Paulo. Todos homicidas. Deus matou Moisés? Não matou, porque Moisés matou um egípcio na terra do Egito. Mas então quer dizer que Deus defende o homicida?
Que é mais tolerável o pecado de homicídio do que do adultério? Negativo. Porque o juiz de Deus foi muito mais severo. Em muitas ocasiões. Nessas específicas ocasiões de homicídio. Mas por que então, se Deus teoricamente defendeu o homicídio, mas Deus também defendeu o adúltero? Davi era adúltero e homicida. Davi, pela lei, era para ser apedrejado. Por que Davi não foi apedrejado? Já ia falar sobre isso. Porque aquele que cometesse adultério era para morrer apedrejado. Por que o rei Davi não morreu apedrejado? Que era rei, que tinha privilégio, que nem nos tempos atuais, que os políticos têm privilégio, pode fazer o que bem entender, e não são pegos, e não são presos, e não são mortos. Depois a gente vai ver isso. Mas o interessante é que tanto o homicídio como o adultério, Deus não matou. Ou matou. Só que tem outros desdobramentos que a gente vai falar. Inclusive aquele mesmo que o apóstolo Paulo combateu na igreja de Coríntios, que soube ele, Paulo, que a madrasta estava copulando com o enteado com a madrasta. E segundo a lei, quando acontecesse isso, eram para ser apedrejados também. Os dois. Ou quem começou ali a relação, forçou, por exemplo, o filho força com a mãe, na realidade é mãe, madrasta, ou a madrasta força com o enteado. O que o apóstolo Paulo disse? Que a carne fosse entregue a Satanás para que a alma fosse salva. Mas será que aqueles dois iníquos ali morreram? E por que Ananias e Safira morreu? Mentiram. De uma outra coisa. Agora nós vamos começar um pouquinho do começo, para depois responder essas indagações aí, que são, sem dúvidas, coerentes, que a gente tem, todo mundo tem, eu tenho. E eu fui procurar onde? Na Bíblia a resposta. Eu não vou atrás de pastor, eu não vou atrás de achismo, de quem disse, do meu próprio pensamento, porque a Bíblia diz que não é para mim confiar nos meus próprios pensamentos, que os pensamentos de Deus são um, do homem é outro. Nós vamos na Bíblia, nós vamos lá para Êxodo, quando fala dos 10 mandamentos. Inclusive esses 10 mandamentos foram reduzidos a 2, quando o Senhor Jesus disse que a lei é reduzida no amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a si mesmo. Ele reduziu os 10 mandamentos em apenas 2. Inclusive ele disse, novo mandamento vos dou, né? Que ameis. Vamos lá. Aqui nós temos interferência, às vezes, mas vamos seguindo aqui. 10 mandamentos, Êxodo 20. Já fiz uma pregação sobre os 10 mandamentos. Não vou fazer agora, só vou ler alguns trechos aqui. Ó, a pessoa que disse que, no comentário lá, que o adultério era pior do que o homicídio, ela justificou a passagem que está lá em Coríntios, que fala que o corpo peca contra o corpo. O adultério é pecado porque é prostituição. Tá. Pois nós vamos chegar lá. Agora, eu fiz uma resposta lá naquele comentário dizendo exatamente o que eu vou dizer aqui para vocês. Eu pergunto a todos, porque o adultério já estava na lei, estava lá na lei de Moisés. Qual que vem primeiro? Na lista dos 10 mandamentos, no decálogo, nos 10 mandamentos. Qual que vem primeiro? Não matarás ou não cobiçarás a casa do teu próximo, ou a mulher do teu próximo. Qual que vem primeiro? Quem sabe responder? Vocês já leram isso? Muitos não leram. O primeiro que vem é não matarás. Tanto é que está aqui, ó, não matarás. Em segundo lugar vem não adulterarás. Não pode nem cobiçar e não pode adulterar, ok. Depois vem não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então não matarás vem antes de não adulterarás. Nessa sequência, o que a gente entende? Que matar é muito mais grave do que adulterar. Está aqui claro, matar é muito mais grave do que adulterar. Assim como adulterar é muito mais grave do que furtar.
Assim como furtar é muito mais grave do que dar falso testemunho. E assim vem na sequência. Esses são os pecados aqui que nós podemos chamar daqueles que seriam... Nós temos dois tipos de pecados, os comissivos e os omissivos. O que é o omissivo? Pecado omissivo ou omissão. Pecado de omitir. É você deixar de fazer determinada coisa que era para ser feito. E o que é comissão? O que é o pecado comitivo? É você fazer aquilo que não era para ser feito. Então aqui está dizendo não, é para não fazer. Quando você não deve fazer e faz, qual é o pecado? Se omissão é você não fazer aquilo que deve ser feito. Ok? Não matarás. Você não deve matar. Portanto, se você mata, o que você faz? Você comete pecado omissivo. Comissivo. Você deveria fazer alguma coisa e não fez. Omissivo, você... Aliás, eu já estou confundido. Omissivo, você deveria fazer uma coisa e não fez. Comissivo, você deveria fazer a coisa, não fazer a coisa e fez. Tá aqui. E aqui temos os pecados negativos e positivos. Nesse caso, negativo. Qual é o pecado? Aliás, qual é na realidade o mandamento? O mandamento positivo e negativo. O mandamento positivo está adiante, no versículo 12. Honra teu pai e a tua mãe, que você deve fazer. Também fala lá para adorar o Senhor teu Deus, lembrar do sábado. Os 4 primeiros, praticamente, vamos ver se é isso, são positivos e os demais são negativos, que não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não confessarás. Aqui nessa versão da Bíblia dá 5, então metade cada. Tá ok? Mas lá já vem, não farás para ti imagem, é 6 exatamente, porque não segue muito bem a ordem aqui. Não farás para ti imagem de segurança, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus. Aqui. Nós temos que saber isto. Nós temos que saber que existe mandamento positivo, fazer algo. Negativo, não fazer algo. E nós temos que saber que existem pecados omissivos. Devo fazer algo, devo praticar o bem, não faço. Pecado omissivo. E o comissivo, que eu não devo fazer e acabo fazendo. Aquilo que o apóstolo Paulo dizia, o bem que eu quero, eu não faço. Entendem? E no caso de não matarás, e se eu mato, eu cometo um pecado comissivo. Porque eu não devia fazer e eu fiz. Não é uma coisa que eu... No fundo, aplica-se até os dois, se a gente for analisar. Chega até a confundir um pouco a gente, mas aplica-se até os dois, o comissivo e o omissivo. Porque eu não... Omitir é você... Recusar é você deixar de fazer algo. Eu deveria o quê? Praticar o bem, lutar pela vida, lutar pelo bem do próximo, e eu acabo fazendo mal para o próximo. E do mesmo modo, eu deveria fugir, não matar e matei. Tá? Dito isto, esse é o primeiro argumento. Que isso na Bíblia, eu não estou nem falando na lei, porque eu falei naquele vídeo lá do pastor que era na lei. Aqui na Bíblia, o que vem? Não matarás vem em primeiro lugar. Não vem adulterarás em primeiro lugar, vem a matarás. Tá? Vocês já... Bom, muitos não devem ter analisado a Bíblia, mas se muitos analisaram o Pentateuco, a Torá, os livros da lei... Ah, mas nós não estamos mais na lei. Bom, nós não estamos mais na lei, mas vocês vão ver o que nós não estamos mais na lei. Depois eu vou para o Novo Testamento. Mas aqueles que já ouviram alguma coisa, sabem que na lei existia o pecado da lapidação. Aliás, a condenação da lapidação. O que é isso? Apedrejamento. No mínimo, em 18, mais de 18, 20. Em 20 casos, em 20
pecados ou crimes, a execução da pena por conta daquele crime era o apedrejamento. Quer ver um exemplo? Você andar com a sua madrasta, apedrejamento. Você falar mal de alguém, apedrejamento. Você blasfemar, cometer uma blasfêmia, apedrejamento. Você andar com a mulher do próximo, apedrejamento. Você ser pego com uma mulher casada, apedrejamento para os dois, se tiver consentimento das partes. Então tudo era apedrejamento. Quando Jesus Cristo chega diante da mulher adúltera, que a gente não sabe se era Maria Madalena, há pessoas que dizem que sim, outras que não, vão ficar só com a mulher adúltera, o que Jesus disse? Quem não tem pecados, atire a primeira pedra. O que o Senhor Jesus estava dizendo? Que ali tinha adúlteros que não estavam sendo penalizados com a execução penal da lapidação, do apedrejamento, que não tinha moral para estar falando, porque se ela fosse apedrejada, eles deveriam ser, porque eles eram hipócritas. Jesus disse: eu não tenho nada contra essa mulher. No entanto, ele não aceitou o pecado dela. Ele disse: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Só que Jesus não concordou com o apedrejamento da mulher. Muito bem. Acontece o quê? Olha só, para vocês verem que também já no Novo Testamento, a gente já está até pulando um pouquinho aqui, mas já era nesse raciocínio mesmo. No Novo Testamento, com relação a consentimento de morte, perseguição e até homicídio, nós temos o Senhor Jesus, já não em carne, mas sim ressurreto, falando com Paulo, que na realidade era Saulo. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo estava perseguindo Jesus. Como assim? Jesus não estava mais vivo, não estava mais em carne, não. Estava perseguindo os pequeninos do Senhor, a igreja do Senhor. Matando, sim, Paulo matou alguns cristãos. Consentindo com a morte, por exemplo, com a morte de Estevão, apedrejado, porque segundo a lei judaica, Estevão teria pecado ao blasfemar de Deus quando pregava o arrependimento e a salvação em Cristo Jesus. Porque para os judeus, a igreja primitiva era como se fosse uma seita, chamada seita dos nazarenos. Paulo estava lá, consentindo. Vamos analisar o caso de Paulo, é o caso de um homicida. O caso da mulher adúltera é de uma adúltera. Quem que o Senhor Jesus disse que estava perseguindo ele? Paulo. Por que o Senhor Jesus não disse para a mulher adúltera que ela estava perseguindo ele ou que ela estava fazendo algum mal a ele? E aí? Qual, nessa lógica, é mais duro? Foi a fala para Paulo mais dura. Tanto é que Paulo mesmo dizia: não sou digno de nada, porque eu persegui a igreja, porque eu matei cristãos, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. O próprio Paulo reconheceu que ele era o maior de todos os pecadores miseráveis, justamente porque ele matou pessoas. Então a gravidade, o homicídio está acima do adultério, com toda a certeza, porque o Senhor Jesus não disse para a mulher adulta que ela estava perseguindo ele, e sim só para Paulo. Tirar a vida de outrem é muito mais pecado do que pecar para si mesmo. Porque quando eu adultério, eu peco contra mim mesmo. E quando eu tiro a vida de outrem, eu peco contra mim e contra outrem. Porque a Bíblia diz assim, o que a Bíblia diz? Amar o próximo como a ti mesmo. Quando eu mato alguém, eu estou fazendo mal a mim mesmo e principalmente ao outrem. Já na prostituição, ainda que eu esteja fazendo algum mal ao meu corpo, ao meu físico, eu não tirei a vida de outrem. Tem o pecado sim da prostituição, mas eu não tirei a vida de outrem. Então, analisar sobre esse ponto de vista. Parar de ir atrás dessa crença maligna, maquiavélica do tempo presente, que as pessoas aceitam um bandido e não aceitam um adúltero. A igreja evangélica do Brasil, ou no Brasil, aceita um bandido, um homicida, e não aceita um homicida e aceita um adúltero. Vê se isso tem cabimento.
Aceita, não, eu fiz o contrário, né? Aceita um homicida e não aceita um adulto, é o correto. Aceita um homicida e não aceita um adulto. Enquanto que o pecado do homicídio é muito mais grave que o pecado do adultério. Deus pode perdoar? Pode, com toda certeza. Mas não pense que o pecado do adultério é pior que o pecado do homicídio. Não pense. Se tirar a vida de um indefeso fazendo o aborto é uma coisa que você concorda comigo que é terrível, e é um homicídio ali, querido. É um homicídio. Pior do que o convencional, porque às vezes a pessoa tem como se defender. Inclusive na própria lei brasileira, por exemplo, existem lá atenuantes e majorantes. A majorante da pena do delito vai ser analisada, no caso concreto, se, por exemplo, a pessoa asfixiou a outra, não deu meios de defesa para a vítima, ou melhor dizendo, ela tolhiu o direito de defesa da vítima, se fez com requintes de crueldade o crime, tudo isso vai aumentar a pena. E a legislação brasileira tem influência, sim, do quê? Da lei de Moisés, dada por Deus, pelo dedo de Deus, escrita lá. Agora nós vamos para aquilo que Jesus disse. A igreja brasileira, ela está assim, ó, ela aceita um Pedrinho matador que matou 100 pessoas, mas não aceita um irmãozinho que caiu em adultério. Ou ainda pior, uma irmãzinha que foi traída, eles não aceitam ela casar novamente. Eles não aceitam que ela case novamente. Olha que loucura isso. A irmãzinha que foi traída, ou irmãozinho, não pode casar novamente porque são chamados de adúlteros. Mas um homicida que matou 100 mil pessoas, esse pode. Ah, mas ele não conhecia o evangelho. Ah, mas ele não conhecia isso. Ah, mas ele estava aquilo. Mas tem igreja aí que não aceita a pessoa que vem para a igreja no segundo casamento. Está no mesmo? Eu vejo muitos julgadores para o segundo casamento e para o adultério do que para os homicidas. Eu fico pasmo com isso. Parece que o crime compensa e que há uma defesa da bandidolatria. Inclusive no vídeo que eu fiz do Pedrinho Matador, eu sempre recebo lá comentários dos fanáticos do Júlio César me xingando, dizendo que eu não tenho que eu não sei perdoar, que eu não compreendo o amor de Deus. Aquela coisa toda, aquela lorota toda, que em breve eu vou fazer um vídeo dos 20 argumentos, 10 ou 20 argumentos, que aqueles que defendem indefensável dizem para justificar nada. Para justificar uma coisa que não tem nada a ver. São Mateus 5. Cumprimento da lei e dos profetas. Vamos lá. Ouviste que foi dito. Vamos ver aqui só um negócio. E é o primeiro, inclusive, aqui. Jesus começa com o primeiro também, o homicídio. Seguindo a lei. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivos, encolerizar, se irar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu de sinédrio, ou do sinédrio, que é qualquer, e qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Aqui fala sem motivo, quer dizer, se eu tiver um motivo, eu posso chamar a pessoa de louca. Está escrito claramente no versículo 22.
Então, capítulo 5 de São Mateus, 21, 22. Qualquer que sem motivo se irá chamar alguém de louco, já é réu de juízo. Então Jesus, ele confirma dizendo, em primeiro lugar inclusive, que o não matarás continua, que é um pecado grave, e acrescenta ainda mais gravidade para esse pecado, que não basta eu matar, basta simplesmente eu irar-me sem motivo contra alguém que eu sou réu de juízo, que eu estou matando a pessoa espiritualmente, porque existe outros tipos de homicídio. Inclusive São João vai falar sobre isso. Lá, segunda São João, terceira São João, será? Vamos ver. Que fala sobre o amor. Na realidade deve ser primeiro São João. Fala que como que você pode dizer que ama a Deus, mas não ama o próximo? Se Deus que você não vê, você diz que ama, como que você pode amar o próximo? Como que você não pode amar o próximo que vê? Em outras palavras, como é que você diz que ama a Deus e odeia o seu próximo? Se você odeia o seu próximo que você vê, quanto mais, como é que você pode amar a Deus como que você não vê? É isso, é lógico. E aqui vai falar também dos homicidas, que são aqueles que aborrecem os seus irmãos, tá? Deve estar falando ali no capítulo 2 de São João, 1 São João. Vamos ver se é por aqui. Aquele que ama seu irmão está na luz, mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas. Vamos ver o versículo que fala. Então, quem que não ama o seu irmão já era, né? Não é para amar o mundo, não é para amar o pecado, os filhos de Deus aqui. Exatamente, vai falar que você que aborrece os irmãos, ó, aqui, ó, é o capítulo 3, versículo 15. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. Escutaram bem? Qualquer que aborrece seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem o quê? Vida eterna. Então o Senhor Jesus, ele pegou o homicídio lá da lei, ele disse que continua valendo na graça, que é válido, não pode matar, ainda acrescentou que existe outro pecado de homicídio, que é o matar seu irmão na fé ou espiritualmente, aborrecendo sem motivos, perseguindo. E Jesus colocou como também primeiro. Assim como Jesus vai falar do adultério, dizendo que aquele que olha para a mulher do próximo cobiça já está em adultério. Acrescentando ainda mais sobre o adulterarás, ou não adulterarás. Só que diz bem, né? A mulher do próximo, não é a mulher solteira. Se você está solteiro, está desejando aquela mulher solteira, não tem problema, não tem pecado. Tem gente que vai ao extremismo. Mulher do próximo, mulher casada. E também analisar a mulher do próximo, casada, e não for lá fazer o ato de adultério, também não é pecado. Você pode ser tentado, como todo mundo é tentado. Só que você tem que rechaçar a tentação, né? É isso. Não adianta a gente dizer que é santo 100%, que a gente não pensa numa mulher, não pensa numa outra. Que não... Isso aí não adianta. Deus sabe todas as coisas. Agora você não pode ir lá adulterar. Voltando à questão aqui do homicídio. Então, já mostramos do Velho ao Novo Testamento
que o homicídio, sim, é um pecado mais grave do que o adultério. Não que o adultério também não seja um pecado grave. É. Mas com relação ao homicídio, ele é mais porque tira vidas. Você foi chamado para ganhar vidas e não para tirar vidas. Jesus disse para Pedro, seja um pescador de almas. Ou seja, ganhem vidas. Lá no Velho Testamento diz, em Provérbios, quem ganha alma, sabe? Você não foi chamado para tirar vidas. O único que pode tirar a nossa vida é o próprio Deus. Pode dar a vida, tirar e retorná-la com a ressurreição. Nós não podemos tirar a vida de ninguém, não. Nem a mãe que acha que pode tirar a vida do seu próprio filho na gestação, ali do feto, não pode, porque ali é outra vida. Por isso que um verdadeiro cristão é contra o aborto, como eu sou. Porque também um aborto é uma espécie de homicídio. Ou o aborto não é homicídio? Nós temos pastores aí defendendo o aborto. O Edir Macedo é um. É lamentável isto. Que a mãe dele abortava. Né? Para defender a mãezinha, gostava da mãezinha, ele defende essa loucura toda. Tem outros que defendem, pastores liberais. Bom, falamos do homicídio, agora do adultério. Ficou no ar a pergunta, por que Davi cometeu um adultério, Davi, né? Era para ser apedrejado e não foi. Aliás, deixa eu ler o versículo lá do Velho Testamento que fala sobre o apedrejamento. Vamos lá para Deuteronômio 22. Capítulo 22. Vamos ver se eu encontro o versículo. A partir do versículo 13. Aqui, inclusive, fala de virgindade. Que o homem que tirar a virgindade da mulher também pode ser apedrejado. A força, né? A mulher que está prometida para um determinado homem, ou seja, está noivo e o cara vai lá, tira a virgindade, tinha que ser apedrejado. E vai falar de adultério, quer ver? Vamos ver qual é o versículo aqui. Versículo 22. Capítulo 23 de Deuteronômio, versículo 22. Quando o homem for achado deitado com mulher casada, com marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal do meio de Israel. Ambos morrerão, e morrerão de apedrejamento, porque o versículo 21 vai falar sobre apedrejamento. Vamos ver se tem outro versículo que fala aqui claramente. Aqui vai falando sobre a virgindade. Aqui fala sobre o homem que tirar a virgindade da moça à força, vai ser apedrejado. Inclusive o texto é pena de diversos pecados cometidos contra a mulher. Contra a mulher. Depois diz que a Bíblia é misógina, que a Bíblia ela é contra as mulheres, mas tinha lei contra o pecado dos homens de forçar as mulheres para habitar com eles, na época de Moisés. Então não tem como dizer que a Bíblia é machista, já estava na lei. Um monte de herege aí, um monte, inclusive, de ateu que fala assim. Nessa passagem ficou claro que
cometeu o adultério, o homem e a mulher, apedrejamento, mortos. Por que então o rei Davi não foi morto, apedrejado? Porque tinha a lei do levirato. O que é a lei do levirato? Para as pessoas saberem. Era aquela lei que falava o seguinte, não tinha só essa questão, mas também tinha outras. Tinha a principal questão era o seguinte: eu tenho um irmão mais velho, o irmão mais velho morre sem dar filho, eu tenho que casar com a minha cunhada e dar filho. E esse filho vai ser herdeiro do meu irmão, que morreu. Então era isso. E lá tinha também a questão do homem que ia para a guerra. Todo homem que fosse para a guerra ou para o conflito, ele tinha que dar a carta de divórcio para a mulher. Tinha isso. Por quê? Ele poderia morrer na batalha e o corpo dele não ser encontrado. Se a mulher quisesse casar, não podia porque estava casada. Claro, se esperava uma data, um tempo, e aí a mulher poderia. Porque o sujeito vai para a guerra, tem sim a possibilidade de morrer ou não tem. Quando ele voltava vivo, ele revogava aquela carta. Só que a mulher não podia necessariamente casar até acabar a guerra, ou não saber que a pessoa estava viva. Tinha que esperar um tempo, não é verdade? Um tempo para ver se o corpo foi encontrado ou não. E no caso do rei Davi, aconteceu o seguinte: Urias foi para a batalha. Era general, se eu não me equivoco. Era um lá da frente do exército. Na realidade, foi colocado na frente do exército para receber a morte. Já tinha dado a carta de divórcio para a esposa. Mataram ele. Ponto. Ela já está com a carta de divórcio, ele morreu na guerra. Então o que acontece? Ela é viúva. Viúva de um ex-combatente de guerra que já tinha dado também a carta de divórcio. Assim o rei Davi se safou perante o senso comum, perante o povo, que ele morreu, mas a mentira foi descoberta, né? Que ele andou com ela, acabar de ser antes do marido estar morto. Então ele cometeu um adultério, porque ela era mulher casada. Se Davi não era, mas ela era. Acontece que com isso, com essa jogada de mestre, Davi não foi apedrejado, porque casou-se depois com ela. Só que de Deus ele não escapou, né? Veio juízo. Morreu o filho do adultério e muita de coisas aconteceram na casa de Davi. O próprio profeta Natan, que Deus utilizou, falou e tudo se cumpriu. Então, foi penalizado Davi pelo próprio Deus. Ainda que lá em Deuteronômio vai dizer que
Deus não castiga os filhos por conta dos pais. Mas no caso, ocorreu a exceção à regra. Como o próprio Jesus disse, só um momento aqui, que aquele cego de nascença não era cego por castigo de Deus, por conta do pecado dos pais, mas sim para a manifestação da glória do Senhor. Então esse foi o embrólio da coisa. E também porque Davi era rei, né? Tinha sua regalia, entre aspas, lá. Ia dar um jeito. Por isso mesmo que Deus feriu a casa dele. E feriu ele. Morreu o filho adulterino, o ato do adultério. Morreu Aminon, que andou com a própria irmã, um caso de incesto. Morreu Absalão. Morreu, acho que Adonias. O outro filho morreu, uns 3, 4 filhos de Davi. Castigo. Deus castigou. Se o homem não castiga, Deus castiga. E o pecado pior de Davi não foi o adultério. Foi tentar encobrir o adultério fazendo o homicídio. O adultério era terrível. Inclusive na lei, como a gente estava na lei olho por olho, dente por dente, quem matasse tinha que ser morto. Existia a pena capital, existia sim a pena de morte. Em Jesus não tem mais, exatamente, não tem mais. Mas a gravidade do homicídio sobre o adultério continua. O homicídio é mais pecado do que o adultério. Por vários exemplos que eu já dei aqui no canal. O simples fato de você aborrecer seu irmão sem motivo já é um homicídio. Tanto é verdade sobre essa questão de homicídio e adultério que o Senhor Jesus repreende quem? Pedro, que pegou uma espada e foi tirar a orelha do soldado do mal. Tirou, né? Jesus repreendeu e coloca no lugar. Porque se fosse permitido o homicídio, e ainda que era até com certa razão ali, para defender Jesus Cristo, quase que em legítima defesa. Mas não valeu, não valeu. Ok? Então pare de defender bandidos. Deus perdoa o tempo da ignorância, seja do homicida, seja do adúltero. Mas se um adúltero e um homicida cometer esses pecados dentro da igreja, quem cometeu o ato mais grave foi o homicida. Inclusive tem que cumprir o quê? A própria lei. Tem que ser preso. E a pena na lei brasileira é de 4 a 8 anos. Já sobre o adultério não existe crime de adultério. Tinha até 2005. Ok, meus caros? Analisai tudo isto. Não seja intolerante, intransigente com outros pecados. Muitos fazem quase que nem os fariseus. Com o mosquito, engole um camelo. Fico se preocupando com a roupa, com o cabelo, com a barba, com pinturas, preocupando com coisas assim pequenas, inferiores. Não se preocupo com coisas piores que acontecem, que passam batido. Como eu disse, a igreja evangélica brasileira aceita um bandido, mas não aceita um adúltero. A igreja evangélica brasileira aceita um bandido, não aceita às vezes uma mulher com um pouco de vaidade. A igreja brasileira ela aceita um bandido, um homicida, mas não aceita o quê?
Um homem, às vezes, com barba. Isso é muito lamentável. Porque isso são pecados. Tanto o adultério como o homicídio. Esses são pecados. O homicídio está acima do adultério. E as outras coisas que a igreja proíbe são os costumes. É uma outra coisa. Ainda para vocês terem a ideia, Deus, quando se referiu, Jesus Cristo no caso, ao diabo, ele não falou que o diabo era um adúltero. Poderia ter falado, porque a palavra adultério quer dizer literalmente na cama do outro e pode significar adulterar algum documento, falsificar, ser falso, mentiroso. Jesus disse que Satanás era homicida desde o princípio. Homicida. Ou seja, o pecado mais abominável. Por que ele foi homicida? Porque ele matou os próprios anjos, uma terça parte dos anjos. Ele matou eles espiritualmente, tirando eles do céu. E ele foi homicida contra si próprio. E configura o não matarás. Ou o próprio suicídio. Porque ao pecar, ele sofreu a sanção. Ok? Deus não destruiu ele, Deus não matou ele, mas tirou ele do céu. Assim como Deus não matou Adão e Eva, mas tirou eles do paraíso. Assim como Deus não matou Caim, mas deu castigo para ele viver longe dos homens de Deus, das pessoas do bem. Ok? Está lá em Gênesis. Então analisar tudo com cuidado, porque esses argumentos aí não procedem. Como eu disse, a igreja evangélica está que nem os fariseus, coando mosquito, engolindo camelos. Está mais incomodada ou cuidando muito do irmão que está no segundo casamento, ou se o irmão foi enganado, ou a irmã no caso, que vai para o segundo casamento, do que com o homicídio. É muito lamentável nos dias atuais, porque ninguém quer, não venha com essa, ninguém quer que um familiar seu seja morto. Ninguém quer que seu familiar seja morto. Eu não quero. Se eu não quero, eu também não vou fazer mal para outrem. Eu não quero que ninguém me mate, também não quero matar ninguém. Aliás, eu não devo matar ninguém. Você que defende o assassino, você não está enxergando a vítima. Você que acha que o templo do Espírito Santo é só você, os outros também são templo do Espírito Santo. E quando eu destruo o templo de outrem do Espírito Santo, eu vou pagar por isso também. Porque não é só eu que sou o templo do Espírito Santo. Eu não posso nem tirar a minha própria vida, quanto mais eu matar os outros. Quanto mais eu fazer mal para os outros. Porque eu tirar a minha própria vida, eu não fiz nada ao trem. Mas eu não posso nem fazer isso, porque eu estou me matando. Olha que complexo é isto. Sobre o não matarás, que dá até para fazer uma outra live. Eu não fiz nem destaques nessa live, deixei ela assim enorme mesmo. Para a gente aprender sobre essas verdades. Que Deus os abençoe e até uma próxima. Aliás, vamos ler aqui os comentários. Tem bastante comentários, né? Plínio, boa tarde. Beto, boa tarde. Acho que pecado é pecado, acho que pesa são as obras. Esses dois pecados aí não levam ao céu, a Bíblia que diz. Com toda certeza que quem comete homicídio, na verdade, o pecado é maior do que quem comete adultério, concordo. Glória a Deus. Na Bíblia tem um monte de adúlteros. Não é porque ele era rei, porque ele, se fosse um cidadão comum, quem sabe ele não teria a mesma chance. Mas ele utilizou um argumento, como eu disse ali, que estava na lei, como se fossem os ricos hoje em dia. Tem bons advogados, pegam as brechas da lei e se defendem. A mesma coisa. No caso do Davi que está falando ali, né? Com relação a adultério, homicídio ser pecado. Verdade, são pecados, mas a pena é maior para quem está na terra. Deus cobra mais do homicida do que do adúltero. Ah, não vão para o céu os dois, exatamente, não vão. Mas se estiverem vivos e quiserem se arrepender para ser salvo, a pena vai ser maior, o sofrimento vai ser maior, assim como foi sobre a vida de Davi.
Assim como foi sobre a vida de Caim. Porque toda ação tem uma reação. Toda transgressão tem o que é a consequência dessa transgressão. Tem gente que defende, por exemplo, que o homicida, porque aceitou Jesus, já está perdoado, ele não deve nem cumprir a pena diante dos homens. Isso é um absurdo. Tem que cumprir sim. Faz parte da lei. Deus deixou as autoridades exatamente para cumprimento da lei, para o bem de todos. Deixou as autoridades para que haja ordem e decência no mundo. Se já com as autoridades, com as leis que nós temos, já acontece barbaridades, imagina se não tivesse. O que a gente não pode fazer, é isso que eu estou me referindo, é defender aqui na terra que o adultério é mais pecado do que o homicídio. E não é. Porque senão a gente vai estar dizendo o seguinte: não, eu posso matar sim para ficar com outra mulher. Eu não cometo o pecado de adultério, que é pior que o homicídio. Senão eu vou estar defendendo sim qualquer um que mata por algum motivo. Ah, eu matei porque não gostava dele, porque ele fez mal para mim. Jesus disse: Pai, perdoa eles porque não sabe o que faz, quando estava sendo morto por aqueles judeus. Jesus disse: se alguém bater na sua cara, da outra face. Pode ser uma interpretação até de tapa de luva de pelica, é verdade. Não quer dizer que você tem que ser o saco de pancadas, mas isso reflete a questão do sofrimento. Jesus disse para não pagar o mal com o mal, assim com o bem. Que é dar exatamente o tapa de luva de pelica, que é isso aqui, ó. Tá? Então isso que tem que ser dito. Por exemplo, tem gente com peninha da flor de lis, achando que a flor de lis vai ser salva. Primeiro que ela não está admitindo o pecado dela, o crime dela, que foi ela mesma que fez. Isso aí ou consentiu ou mandou alguém fazer. Segundo ponto, se ela não cumprir a pena na lei, ela não entra lá no céu. Porque a Bíblia diz: tudo que ligares aqui na terra será ligado lá no céu. Ela não ligou aqui na terra a obediência à lei dos homens que Deus permitiu, nesse caso sério de homicídio. Como é que ela vai entrar lá no céu? Se ela entra lá no céu matando o próprio marido, não se arrependendo do ato, qualquer um vai para o céu. E ela é uma pastora. Eu estou falando nesses casos que as pessoas não entendem quando eu falo isso aqui. Eu estou falando de pessoas que conhecem a verdade. Eu não estou falando necessariamente aqueles que não conhecem a verdade. E mesmo aqueles que até não conhecem a verdade, ainda assim vão ter sobre si alguma penalização, alguma consequência desses pecados. E principalmente do pecado do homicídio. Tá? Por exemplo, estava até recentemente vendo um vídeo dele. O Guilherme de Pádua. O Guilherme de Pádua matou a Gabriela Pérez. Confessou, cumpriu a pena. E ele diz em entrevista que até hoje ele é lembrado por esse crime maquiavélico. Mesmo ele ter cumprido tudo, essa marca, essa pecha, que também estava sobre a vida de Caim, está na vida dele e vai para sempre. Mas como ele se arrependeu, se humilhou, hoje até é pastor, e se ele não fizer mais, Deus pode usar de misericórdia e salvar ele sim. Mas se arrependeu, né? E cumpriu a pena. Agora esse nem se arrepende, não cumpre pena. E aí, mesmo que não conhecia na época do ato, não tem chorumela, não tem. Tem que cumprir sim. Porque todo mundo sabe, ou é obrigado a saber da lei da terra. E ao saber da lei da terra, se estudar, vai também saber da lei de Deus. Essa coisa, não sabia. A própria legislação brasileira, por exemplo, ela diz que ninguém pode dizer que não sabe. Ninguém pode utilizar essa desculpa. A lei não tem ninguém indesculpável por o fato de não conhecer a lei. Porque a lei está de fácil acesso a qualquer um na escola. Só você querer a Constituição, você sabe que não pode matar. Que se matar, cometer homicídio, vai preso. E pronto. Essa verdade o povo não quer escutar. Inclusive vem aqui dar dislike, né? Porque não está entendendo o que eu estou dizendo. Vem para cá e acha que ele... Olha, eu vou dizer uma coisa. Vocês que defendem
homicidas, vocês estão cometendo o pecado do homicídio. É o que a Bíblia diz em Romanos 1,32. Então tome muito cuidado. Tome cuidado mesmo, porque Deus não é brincadeira não, tá? Então tá aí o comentário. Abraço e até uma próxima.